Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Olá, as boas-vindas à 29ª edição do seu podcast Mentalidades, um espaço quinzenal de conversa sobre saúde mental e cidadania, uma oferta do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo que nesta altura está em fase de inscrições de novos candidatos aos 10 cursos ministrados cá na escola, nas duas áreas de formação, nomeadamente na área de saúde, bem como na área de ciências sociais e humanas, com cursos como cardiopneumologia e enfermagem, bem como outros cursos, nomeadamente psicologia e didática, história e didática, sociologia, gestão de recursos humanos, contabilidade e finanças, direito, ciência política e relações internacionais. Hoje, nesta quarta-feira, viemos para oferecer-lhe uma conversa na temática da cidadania, uma conversa sobre a cidadania e os impostos em Angola. Pretendemos refletir sobre a mentalidade, a cultura, se existe, se não existe, se existe, até que ponto é forte, é fraca ou pode ser melhorada, de participação do cidadão na vida pública, por um lado, como um dever, e por outro lado, da resposta dos gestores públicos, da administração pública em relação à forma como os impostos são geridos, são administrados e qual o equilíbrio, qual deverá ser o ponto ótimo na relação entre os cidadãos, a cidadania, melhor dizendo, e os impostos no nosso país. Vamos ter uma conversa interdisciplinar. No estúdio, a presença habitual do Dr. Adelino Sanjombe, o nosso psicólogo e convidado residente. Dr. Sanjombe, as boas-vindas. Muito boa tarde. Boa tarde a todo mundo, Dr. Anselmo e aos internautas. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem, doutor, depois vai só puxar o microfone um bocadinho mais para cima. Pode voltar a saudar a nossa audiência já agora. Todo mundo, aos internautas, Dr. Anselmo, é um prazer estar aqui. É um prazer também pelo cá, um gosto enorme. Vamos também cumprimentar o Dr. Anselmo das Neves, que ele é analista financeiro e consultor fiscal, alguém que nos vai ajudar com detalhes técnicos, que vai nos ensinar aqui mais sobre os impostos
a relação dos impostos com a cidadania. As boas-vindas, é um prazer tê-lo cá. Obrigado, doutor Edmundo. Obrigado, doutora Sanjombe. E também já vejo o doutor Roque do outro lado. É um prazer voltar a tê-lo neste painel. Isso. O Dr. Roque já sorri para nós, do outro lado. Vamos estender o microfone para a Benguela. Dr. Vitorino Roque, sociólogo, que nos fala a partir da cidade das Acácias Rubras. Muito boa tarde, seja bem-vindo a esta sessão. Boa tarde, muito boa tarde, Lambo. Primeiramente, deixa eu saudar a cidade, depois os meus companheiros do painel. Boa tarde, Edmundo. Dizer que é sempre um prazer voltar a também. Muito obrigado por ter aceito outra vez o nosso convite. É sempre uma honra tê-lo do outro lado da linha. Vamos reiterar que a equipa que trabalha para si tem o Genilson Aires a coordenar a parte técnica, que é coadjuvada pelo Graciano dos Santos e pelo Alex Candumbo. Você que nos acompanha é parte desta equipa, é a razão de ser deste espaço, e reiteramos que a sua participação é importante. Você pode deixar perguntas, comentários, testemunhos e quaisquer preocupações sobre o tema a cidadania e os impostos no país. E vamos já começar a conversa dando o microfone ao Dr. Anselmo, especialista na área, que vai então fazer o enquadramento inicial. Bem, obrigado pela palavra. Agora, assim de início, o que poderia dizer eventualmente é começar por conceituar o que é cidadania fiscal na perspectiva em que a conheço, e seria então dizer que cidadania fiscal é a consciência de pagar impostos, é a consciência que a sociedade tem ou pode ter de contribuir para o bem coletivo, para a satisfação das necessidades coletivas. Naturalmente, essa consciência depois tem um conjunto de pressupostos que já veremos mais a seguir, mas por enquanto, do ponto de vista de introdução, é isso que se me oferece fazer. Cidadania fiscal é a consciência de ser contribuinte, de pagar os impostos. A cidadania tem geralmente os dois lados, o lado dos deveres e o lado dos direitos. Eu penso que é sobre o lado dos direitos que o Dr. Anselmo fala da contrapartida, eventualmente. Depois vamos explorar um pouco mais. Ele foi bem sucinto. Vamos então passar o microfone ao Dr. Vitorino Roque, o sociólogo, que vai também fazer o seu enquadramento inicial, assim de forma objetiva, para começar. Muito obrigado, doutor Edmundo, e vou agradecer o conceito já apresentado pelo doutor Anselmo. Penso que a definição é bastante esclarecedora, e se calhar vamos viajar um bocadinho naqueles conceitos epistemológicos, enfim, que nos ajudam a perceber que o indivíduo, desde o momento que faz parte de uma cidade, da atividade, tem a obrigação de, portanto, cumprir, vamos lá, respeitar alguns pressupostos, ou seja, as sociedades estabelecem algumas normas estas servem para orientar a vida coletiva, e aí, portanto, surgem alguns direitos e há um corte aqui no sinal de obrigações, exatamente. Estamos com algum corte no sinal de internet do Dr. Roque. Vamos ver se o sinal melhorou. Pode ainda continuar, faz favor? Exato, fazia referência de que, portanto, os indivíduos, desde o momento que fazem parte de uma cidade, têm algumas obrigações e também direitos. Entretanto, ser parte da cidade é justamente contribuir das duas formas, portanto, respeitando aquilo que são as normas estabelecidas pela coletividade, e dessas normas, tal como dizia muito bem o Dr. Anselmo, portanto, os impostos surgem justamente como parte dessas obrigações que ajudam também a garantir o funcionamento da própria sociedade. E, entretanto, como sabemos, uma cidade, para ser muito bem concebida, para que seja referência, é necessário que haja comparticipação dos indivíduos que, ao participarem, tanto recebem. Outro corte no sinal. O Dr. Roque está outro de cidadão. Exatamente. Tivemos um outro corte no sinal da internet. O Dr. Roque está a falar da participação dos cidadãos para as necessidades coletivas, aqui a ligar a abordagem introdutória do Dr. Anselmo, e penso que o Dr. Roque queria depois falar do outro lado, não somente do lado das obrigações, mas o outro lado
provavelmente ligado aos direitos. Vamos esperar que o sinal melhore na próxima entrada e passar agora o microfone ao psicólogo do painel, o Dr. Adelino Sanjombe. Obrigado, e eu sublinho o que disse o Dr. Roque, a apresentação da definição do Conselho faz ajuda-nos a avançar. E então, do ponto de vista de psicologia, há o que nós hoje chamamos psicologia positiva, e entre outras coisas... Parece haver aqui uma necessidade de rapidamente fazermos algum reparo ao microfone do Dr. Adelino Sanjombe. Enquanto isso, passamos a bola ao Dr. Anselmo, que no início definiu a cidadania fiscal como sendo a obrigação de contribuirmos enquanto cidadãos para as necessidades coletivas, com as obrigações, o nosso dever de reforçar as receitas do Estado para suprir as necessidades de todos e de todas. Pode então continuar nessa senda? Sim, sim, como ia dizendo, e depois também reforçado pelo Dr. Vitorino, ou Dr. Vitor Roque, também o Dr. Adelino estava a ir para o mesmo caminho de facilitar a compreensão da cidadania fiscal, e isso resulta imediatamente do próprio conceito de imposto, com o qual eu, por acaso, me identifico, que é o imposto é o preço que pagamos por vivermos numa sociedade civilizada. Portanto, se não quer pagar imposto, em princípio, pode viver na mata, pode viver na selva, mas enquanto vive na cidade, enquanto vive na polis, então tem de pagar por viver na polis, por viver na cidade. Alguém questionaria aqui o conceito de sociedade civilizada, que parece ser, em alguns casos, um pouco problemático. Por outro lado, alguém levantaria aqui a questão se o conceito do imposto está associado às boas condições da cidade, se isso inclui quem vive em condições precárias. Como é que lidaria com essas questões aparentemente problemáticas? O imposto em si cumpre uma função social, que é a função redistributiva, que significa que os que pagam impostos são aqueles que têm capacidade contributiva revelada. Nomeadamente, quem trabalha, tem um rendimento, é porque este manifesta alguma capacidade de contribuir para o bem da coletividade. E quando se fala de bem da coletividade, estamos aqui a dizer que esses bens são garantidos pelo Estado por via dos impostos daqueles que têm capacidade contributiva para satisfazer as necessidades, quer daqueles que contribuíram, quer daqueles que não contribuíram, porque não podem, por estarem numa situação, digamos, de pobreza, por exemplo. Muito bem, quer dizer que a questão dos impostos é equilibrada na medida em que não obriga a quem não tem condições de o fazer? Sim, significa que só paga imposto quem tem capacidade de o fazer. Entretanto, a receita que é arrecadada pelo Estado por via desse imposto não se vai reverter apenas a quem contribuiu. Também vai beneficiar, inclusive aquele que não tem capacidade de contribuir. É o que, por exemplo, vemos no Jardim da Cultura. O Jardim da Cultura foi construído com recurso a impostos, né, às receitas públicas. Mas depois, se você perguntar se o Dr. Adelino tem ido para o Jardim da Cultura usufruir das suas contribuições, o Dr. Adelino vai dizer que não. Quais é que vão para o Jardim da Cultura? São as crianças que vêm das cacilhas dos bairros, que vão lá tirar fotografias, que nem sequer têm capacidade de contribuir. Se calhar os pais têm. Sim, mas aqui estamos a falar do ponto de vista já de usufruto das consequências das contribuições. Usufruto direto. Exatamente. Muito bem, daqui a pouco nós vamos fazer a pergunta ao Dr. Anselmo sobre que tipos de impostos é que existem. Sim. Os impostos têm tipologias diversas. Sim. E vamos olhar para o caso específico de Angola e fazer uma avaliação da natureza destes impostos versus as reais capacidades e condições dos cidadãos e as condições socioeconómicas do país, grosso modo. Mas nós roubamos, entre aspas, a palavra quer ao Dr. Vitorino Roque, quer ao Dr. Sanjombe, e como o primeiro está mais distante e está a gastar mais saldo, vamos lhe passar a palavra. Dr. Vitorino. Tá, muito obrigado mais uma vez. Espero que as condições técnicas tenham melhorado.
Exato, no fundo estaremos justamente na esteira daquilo que já afirmávamos, não é? Portanto, ao fazermos parte de uma cidade, nós temos algumas obrigações a cumprir e, claramente, cumprindo as obrigações, temos legitimidade para exigir os nossos direitos. Parte dessas obrigações surgem justamente no sentido de garantir, vamos lá, o bom funcionamento da atividade. Portanto, por exemplo, no momento que nós participamos, contribuindo com o pagamento de impostos e outras taxas, não é, outras obrigações tributárias, certamente que espera-se que o ente responsável pela gestão da coisa pública, que é o dinheiro público que resulta justamente dessas contribuições, venha cumprir certas funções sociais, não é, que competem geralmente aos governos. Entretanto, é aí onde o cidadão, portanto, tem o direito de exigir, não é, que certos direitos lhe sejam garantidos. Vamos dar exemplos muito concretos. Por exemplo, para um indivíduo que contribui com a anterior, vamos lá, anterior taxa, ou que contribuía com a anterior taxa de circulação, certamente que espera que o gestor público, tanto coloque à sua disposição condições de viabilidade, ou seja, está a falar de condições, né, portanto, em termos do tapete asfáltico, nas condições rodoviárias, portanto, que esses direitos pelo menos sejam garantidos. Agora, claro que é aqui onde depois se coloca a questão quem está a falhar. Portanto, geralmente olha-se muito para os cidadãos, por exemplo, se quisermos já viajar para a nossa realidade, não é certamente que vamos estabelecer uma análise comparativa e conseguiremos perceber que os angolanos talvez contribuam menos comparativamente a outros povos. Vamos pegar, por exemplo, as sociedades ocidentais, que têm uma cultura tributária e contributiva muito secular, certamente que eles contribuem mais. Mas é preciso também não perder de vista que estas sociedades que nós costumamos rotular como organizadas, não é, do ponto de vista das contribuições, não partiram justamente de uma iniciativa de contribuição dos cidadãos, ou seja, primeiramente os governos, portanto, criaram condições que animavam as expectativas dos cidadãos, e os cidadãos, por si só, foram mobilizados, uma espécie de lavagem cerebral, no sentido de contribuir. Por exemplo, quem estivesse a usar uma estrada em condições, portanto, sabia que para a manutenção dessa estrada havia necessidade do mesmo também poder fazer alguma coisa. E é justamente nestes termos que se foi construindo essa cultura contributiva. Portanto, ou seja, não é mais ou menos termos como acontece na maior parte dos Estados africanos, em que primeiro se exige do cidadão vamos lá, essa contribuição, não é? Exige-se do cidadão para que o bem chegue, não é muito, ou seja, é mais funcional sendo o contrário. Portanto, primeiro criar-se condições por via da arrecadação de outros impostos, não é? Por exemplo, existem os recursos naturais que por si só os Estados vendem, e ao venderem arrecadam receitas que, portanto, podem ser utilizadas para a mobilização de determinados setores, para alavancar determinados setores, e podíamos imaginar, no nosso caso, o petróleo, que já gera receita para o Estado, podia ser usado para a estrada, e uma vez a estrada em condições, o cidadão conscientemente podia, portanto, participar pagando, por exemplo, imposto sobre veículo motorizado ou uma outra obrigação, não é, que pese sobre ele. Portanto, ou seja, deve haver essa consonância entre aquilo que se exige do ponto de vista de contribuição tributária e aquilo que o gestor público, no caso o ente que tem a responsabilidade de gerir a coisa pública, oferece como contrapartida aos cidadãos. Muito bem, aqui a colocação do sociólogo Vitorino Roque sobre a necessidade de haver equilíbrio, uma espécie de ponto ótimo aqui, citando alguém, entre as obrigações e os direitos dos cidadãos no que é os impostos e a sua gestão, bem como a satisfação das necessidades coletivas diz respeito. Vamos agora voltar a conversar com o Dr. Adelino Sanjombe, que estava com a palavra antes, a fazer o seu enquadramento inicial. Obrigado. Eu espero que tenha aprendido a usar o meu. Então, eu estava a dizer que subscrevo as impressões iniciais. Aqui o ponto é
Para já, parabéns ao programa, porque para alguns de nós interessa a conversa sobre cidadania e a promoção da cultura, né? O nosso programa chama-se Mentalidade, né? Da cultura de participação e contribuição. Em psicologia, nós temos uma área chamada psicologia positiva, que trabalha com uma teoria que chamamos da autorregulação. Ou seja, para nós é extremamente importante promover a ideia de que os cidadãos vão ter consciência de contribuir, vão ter interesse em participar, se tiverem aquelas condições que o Dr. Roque colocou. Ou seja, por exemplo, para aqueles de nós que somos condutores, a nossa expectativa é que, por estar a pagar, porque agora parece que já não é só uma taxa, é um imposto, né? Por estar a pagar esse imposto, vamos ter a estrada em condições. E se isso não acontece, a crença no valor e na importância do imposto reduz. E esse é que é o desafio que nós temos. Defendemos que, se as pessoas puderem participar, elas sentem-se mais úteis para a sociedade, sentem-se parceiras, mas simultaneamente sentem que têm, por causa disso, o direito de exigir. E é aí que a credibilidade, né, do ponto de vista da liderança, a credibilidade daqueles que dirigem é constantemente questionada em função do que se nota como resultado dos impostos. Então, esse é que parece o desafio. Encoraja-se que, no contexto de Angola, tenhamos a cultura de contribuir, mas é preciso que haja eco, né? Que a pessoa pague o imposto e, por causa disso, consiga ter que essa redistribuição seja feita. Porque, por exemplo, haver pagamento de impostos, depois as estradas nem sempre tem um programa de manutenção. Fica-se com a impressão de que as despesas do governo são muito altas, né? E fica-se aqui com a pergunta de, mas então, como é que está a ser gasto, né? E é frequente ter esse tipo de questões. Agora, não é o facto de haverem essas questões que vai fazer com que as pessoas se perguntem se devem ou não contribuir. É recomendável que participemos. Muito bem, então estão lançadas as bases, vamos assim dizer, está anunciado o tema, está apresentado o conceito, está feito o enquadramento inicial sobre a questão do imposto, a cidadania e os impostos em Angola. Está visto que a cidadania fiscal tem a ver com a nossa consciência no papel que devemos desempenhar de contribuintes para a despesa pública, para as necessidades coletivas. Em contrapartida, os cidadãos têm também o direito de virem satisfeitas as suas necessidades, estas que são supridas com os recursos que alocam por via da sua contribuição. A quem nos acompanha, nós reiteramos que a sua participação é importante, a sua contribuição também é importante. Não é um imposto, mas é um convite a que coloque questões, contribuições. Nós temos pessoas que nos acompanham, algumas delas o fazem habitualmente, como a Rosane Nunes, a quem nós enviamos uma saudação especial, a Linda Africana, que também tem nos estado a acompanhar, está aí ligada, bem como o Francisco Mango, que também já está conosco. Reiteramos que, se tiver perguntas a deixar, contribuições, questões, por favor, não se inibem, não se coíbem, que nós damos voz à vossa opinião aqui no Mentalidades. Dr. Anselmo, pode agora nos falar da categoria, da tipologia dos impostos em Angola? Sim, antes de falar dos tipos e categorias de impostos em Angola, eu gostava de distinguir o imposto da taxa, né? Okay. Porque eventualmente, e até muitas pessoas, não poucas, confundem imposto com a contribuição para a segurança social. É preciso então que se faça essa distinção. Para já, imposto é uma prestação unilateral e definitiva estabelecida por lei a favor do Estado. Significa que a pessoa não paga o imposto porque quer.
mas paga o imposto porque é obrigado por lei. Deve fazer. Exatamente. E o artigo 88 da nossa Constituição, por acaso, consagra exatamente o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a obrigatoriedade de as pessoas contribuírem para as despesas públicas. As taxas diferentes do imposto, elas têm um caráter de contrapartida, ou seja, eu simplesmente vou pagar a taxa se o Estado me vai prestar um serviço. Dê-nos um exemplo, por favor. Por exemplo, eu quero tratar documento que seja a licença de construção da minha casa. Se eu não tiver casa, se eu não quiser construir, eu não vou pagar taxa. Mas à medida que eu manifeste intenção de construir a minha casa, então vou à administração e eu pago essa taxa que é resultante da necessidade de ter uma licença para construir. Isso. É. Os emolumentos quem são nesse conjunto de conceitos? Os emolumentos tudo isso? não. Os emolumentos entram na categoria de preços públicos, como sejam, por exemplo, as propinas que os estudantes da UGS pagam, das universidades públicas, né? As taxas, aquelas coisas que pagam nas universidades públicas, os preços públicos, né? Agora, mas isso tudo está dentro do conceito de taxa, tem sempre contrapartida. Estão dentro do conceito de taxas, porque tem contraprestação, portanto eles pagam porque o Estado vai prestar um serviço público. Agora, em relação à categorização dos impostos, isso é universal. Os impostos têm sempre 3 categorias: impostos sobre os rendimentos, impostos sobre o património e imposto sobre o consumo, ou sobre a despesa também. No nosso caso temos o IVA. Né? O IVA é um imposto que incide sobre o consumo de bens e serviços. Portanto, nós pagamos por consumir, nesse sentido? Sim, nós pagamos por consumirmos bens e serviços. Também pagamos imposto porque temos um património. Quando falamos de património, podemos ter património móvel ou património imóvel. Quando estamos a falar de património imóvel, estamos a falar da casa, do terreno, da fazenda. Quando falamos de património móvel, estamos a falar dos nossos veículos, dos nossos automóveis. Pagamos impostos sobre esses patrimónios. Mas também tem a categoria mãe, que é a categoria dos rendimentos. É aí onde o Estado tira maior parte dos seus impostos para financiar o orçamento geral do Estado. Pelo menos em relação à classificação. Esse é o IRT? Não sou o IRT, não sou o IRT. O IRT é o imposto que incide sobre o rendimento de uma pessoa singular. Mas para pessoas coletivas, as empresas, nomeadamente, pagam o imposto industrial, que é o imposto que incide sobre os lucros das pessoas coletivas. Muito bem, aqui o esclarecimento muito técnico do Dr. Anselmo sobre a categoria dos impostos, a diferença dos impostos com as taxas, a inclusão dos emolumentos nas taxas, entre outros. Vamos voltar aqui a falar com o Dr. Vitorino Roque, o sociólogo, que inicialmente tocou muito na necessidade do equilíbrio entre o pagamento dos impostos e o benefício dos serviços dos cidadãos por parte do executivo, não é, que administra esta receita. Quer continuar e trazer mais elementos sobre esses aspectos? Também fez uma comparação da cultura fiscal em Angola versus a que encontramos em outros países do mundo e com incidência para países africanos. Exato. Na verdade, e agradecer aqui o input apresentado pelo Dr. Anselmo, que ajuda também a esclarecer um bocadinho, não só a questão conceitual, mas também nos leva, ou seja, nos dá a oportunidade para fazermos o enquadramento que neste momento penso que se impõe, que tem justamente que ver com a natureza das contribuições. Por exemplo, o imposto é de facto uma obrigação diferente da taxa, que tem uma componente facultativa. Mas aqui é um detalhe muito interessante, e permitam-me invadir a área do Dr. Sanjombe. Portanto, nós conhecemos um bocadinho a teoria das expectativas de Victor Vroom, e é um detalhe muito interessante. Seja daquilo que vai ser obrigação ou qualquer coisa parecida, portanto, a ação do ser humano
remete-nos sempre a uma comparação, e nessa comparação o que o indivíduo espera é obter vantagem. Ou seja, eu estarei motivado a cumprir uma obrigação qualquer, a participar, a fazer alguma coisa, desde que eu perceba que há um ganho à vista. Portanto, eu devo ter a noção de que alguma coisa constituirá uma mais-valia para mim, para que eu tenha motivação suficiente, não é que é para participar, comparticipar ou contribuir. Entretanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, mais que uma legislação, portanto, nos obrigue a desenvolver determinado ato, não é? Portanto, a contribuir ou coisa parecida, esta mesma lei só terá força material se o indivíduo tiver a percepção da vantagem que obterá desta obrigação. É o que acontece com os impostos, e a comparação que fazíamos é justamente nesse sentido. Por exemplo, nós hoje, quando olhamos para os países nórdicos e vemos a forma, ou seja, a cultura de contribuição daqueles povos. Aliás, alguém fazia um documentário muito interessante nos transportes públicos e procurava efetivamente saber por que as pessoas escolhiam a porta em que o indivíduo tinha a obrigação, né, de contribuir pagando, e não a porta gratuita. E a resposta foi justamente essa. Portanto, os indivíduos estavam esclarecidos que com a sua contribuição os transportes públicos manteriam as condições que tinham, portanto, garantiriam a manutenção e tudo mais, e nunca faltaria transporte para os cidadãos. Entretanto, quando entrassem para a porta, que não havia essa tal obrigação contributiva, entretanto, estaríamos a colocar em causa a saúde do meio que ajuda a transportar as famílias. Ou seja, o que é que nós podemos perceber desse pequeno extrato? É que, primeiro, o Estado garantiu o transporte, portanto, um transporte asseado, um transporte em condições, e o cidadão, vendo a vantagem que obtém usando o transporte público, sentiu-se na obrigação, ou sente-se na obrigação de participar para garantir a manutenção do mesmo meio que vai ajudar a transportar a sua família. O que acontece Portanto, em Angola quanto a isso? Angola, como está quanto a isso? Claramente que a realidade, portanto, está. Permitam-me aqui, se bem que estamos num horário não muito recomendável, mas acredito que, portanto, poderá passar de forma muito, vamos lá, muito cordial, não é? Alguém dizia, há coisas que se parecem como o sexo do cão, não é? Portanto, está à vista. E no caso da realidade angolana não é diferente. Nós estamos muito distantes, por exemplo, de afetarmos positivamente a consciência dos cidadãos. Portanto, o cidadão angolano, para chegar no sentido de autoconsciência, ao ponto de perceber a mais-valia das suas contribuições, a mais-valia dos impostos, certamente que nós precisaremos de caminhar mais, mas esse caminhar mais implicaria uma reforma nas ações dos gestores públicos. Por quê? Por que é que eu digo isso? Porque os barômetros já existem, já qualificam mais ou menos a saúde dos diversos setores. Por exemplo, neste exato momento, a luta dos pais e encarregados de educação é matricular os seus filhos. E o nível de sofrimento, por exemplo, dos pais que têm crianças para frequentar a iniciação, primeira classe, sétima classe, 10ª classe, portanto, o nível de sofrimento é alto. Agora, convencer esse pai que precisa contribuir, portanto, um pai que já vem a contribuir há anos, não é? Portanto, e que deve continuar a contribuir para que tenha seu filho a estudar, uma vez que ele sabe que não conseguiu matricular o seu filho por exiguidade de vagas, enfim, mas todos os anos ele contribui, vamos lá, de várias formas, certamente que é muito difícil. Já seria diferente se o mesmo pai tivesse percebido que os seus filhos, não é, portanto, estudam e têm facilidade em ter acesso à escola pública justamente porque o Estado criou condições para efeito, mas para mantermos essa dinâmica é necessário que o mesmo continue, portanto, vamos lá, ou seja, que o mesmo... Um outro corte aqui no sinal de internet do Dr. Vitorino Roque, que estava a exemplificar, a ilustrar a sua ideia de que a cultura fiscal no nosso país, para ser melhor, para ser mais consistente, precisará
de reformas, especialmente na gestão da coisa pública. Vamos, enquanto isso, falar com o Dr. Adelino Sanjombe, que no início também fez assim a ligação com as abordagens prévias, e podemos então continuar na perspectiva psicológica o que é importante ou relevante dizer nessa altura. Então, como estava a colocar o Dr. Roque, e muito bem, o grande desafio é assegurar que os que vão contribuir, primeiro, estão a participar, temos o dever de participar, e aí o Dr. Anselmo começou de uma maneira que nos chamou muita atenção. O imposto é o preço que se paga por viver, né, numa sociedade civilizada. Eu fico com dificuldade dessa última parte, mas pelo menos é o custo que se paga, não é? É a contribuição que cada um de nós deve ter. Do ponto de vista de psicologia, o imposto soa mais como uma contribuição. Agora, o desafio que se tem é esse, é que é extremamente importante que as despesas do governo, as despesas para a sociedade possam refletir que vale a pena contribuir. Vou evitar dizer o nome do país onde o imposto é quase metade do salário. É um país da Europa. Bom, estou a falar da Inglaterra. O salário é quase metade. No entanto, a atenção que o cidadão tem, o direito de exigir em quase todos os serviços é impressionante. E os servidores públicos têm mesmo essa sensação de que, olha, eu estou aqui é para servir. Lamentavelmente, há 2, 3 anos, perdeu-se uma deputada, no contexto da Inglaterra mesmo, mas é isso, é no cumprimento do dever. Eles vão ter com as pessoas porque sabem que têm responsabilidades. Então, como disse o Dr. Roque, o desafio é muito grande para convencer, não é? E esse programa, ao promover isso, faz essa contribuição de chamar a atenção de cada um de nós para estar consciente do dever de contribuir, mas lá está o desenvolver de consciência, a noção de que eu devo fazer isso, geralmente é transacional, né? O cérebro, a lei mínima no cérebro é transacional. Eu faço isso e estou à espera que ocorra aquilo. Até porque faz mais sentido contribuir quando eu percebo o que é que vai acontecer com a minha contribuição. E então, no nosso contexto, a nossa história não nos apoia muito. É preciso reconhecer que a transparência tem sido muito maior, olhando para Angola há uns 20, talvez 25 anos para cá, onde você não podia ter acesso a informações, por exemplo, sobre o orçamento geral. Hoje o orçamento geral está aí disponível, pode ir à internet e encontrar. Hoje há a conta geral do Estado, que é apresentada, ainda que depois tenhamos muitas perguntas sobre a fiabilidade da maneira como os dados são processados e tudo mais, mas são sinais de transparência que podem reforçar a consciência de contribuição. Mas há um outro lado aqui que precisa ser reforçado, que é mais investimento na vida das pessoas, né? Por exemplo, alguns de nós vamos olhando para um contexto em que o país fez muito investimento, houve muito investimento nas estradas, houve muito investimento nas infraestruturas, escolas, mas de lá para cá já estamos um tempo significativo sem esse tipo de obras a nível do país. Isso pode fazer com que o cidadão perca essa noção de que contribuir ainda vale a pena. E, de novo, o tipo de despesas que são feitas, a maneira como as decisões são tomadas, isso também, de algum modo, sobretudo para a classe, e essa é a questão, né? Porque geralmente quem deve pagar imposto é alguém com uma certa lucidez, né?
Agora, não é um contexto específico só de Angola, não sei quantos é que acompanham que nos Estados Unidos, até um candidato a presidente encontrou todas as manobras possíveis para nunca declarar as despesas, tornou-se presidente, continuou a manobrar, ou seja, há que haver um contexto em que as pessoas são encorajadas a contribuir e o sistema também de controlo funcione. Então, é isso que vai fazer com que as pessoas acreditem e sintam o valor de contribuir. Muito bem, Dr. Anselmo, estamos a falar bastante da necessidade de haver esse equilíbrio, essa contrapartida da contribuição versus benefício, os valores que são investidos pelos cidadãos, permitem a expressão, por via da sua contribuição. Fala-se também, ouve-se bastante sobre o conceito de fuga ao fisco. Que apreciação é que faz sobre este conceito em relação ao país? Bem, a fuga ao fisco ela é presente em quase todos os contextos. Entretanto, naqueles contextos em que não há uma cidadania fiscal consistente, é mais incidente, não é? Porque, no fundo, nós estamos diante de uma espécie de mercado público, em inglês chama-se public choice, parece que é isso, em que o Estado tem de apresentar à sociedade o que tem para dar à sociedade, a sociedade tem de comprar aquilo que o Estado tem a vender. E é em função disso que se reduz quer o nível de fraude fiscal, que é fuga ao fisco, e também se aumenta o nível de cidadania fiscal. Porque na sequência do que falava o Dr. Roque, também o Dr. Sanjombe, o problema em Angola é que nós fazemos com os nossos salários o que o Estado deveria fazer com os impostos. O que é que isso quer dizer? Bem, na prática o meu salário já foi descontado para imposto, mas eu, se quiser ter energia, tenho que comprar troncos, comprar cabos, ligar para os homens da ENDE para virem dar energia para a minha casa. Construir passeios. Muitos de nós temos que colocar passeios nas nossas próprias casas. Ou seja, estamos a fazer aquilo que o Estado deveria ter feito com o imposto que já pagamos. Os custos com a saúde, exatamente, os custos com a escola. E isso tudo acaba por, digamos, baixar o nível de consciência contributiva. É mais ou menos isso. Então, portanto, está a dizer que quando há insuficiência na gestão da coisa pública, na administração pública, esse é um fator de risco, a fuga ao fisco. Bom, eu por acaso, curiosamente, tenho um livro publicado sobre cidadania fiscal e limites da tributação. Portanto, é que na tributação deve existir limites. O Estado tem de saber quais são os limites no processo de tributação. E esses limites são vários, mas o principal deles eu costumo chamar a curva de Laffer. A curva de Laffer, na verdade, é uma curva que apresenta o nível de carga tributária e o nível de receita fiscal. À medida que o Estado aumenta a alíquota é a percentagem, a taxa de imposto, a tendência é de a receita aumentar até certo ponto, mas depois chega num nível em que ninguém mais consegue suportar. Como é que estamos em termos desse nível na realidade angolana? Ouve-se muito falar do quão as pessoas percebem como sendo pesado, por exemplo, o IRT no nosso país. Como é que aprecia esse nível? É pesado? Não, o IRT não é pesado. Veja que o imposto na Escandinávia, falo concretamente, mais especificamente da Suécia, é de 45%. O imposto sobre o rendimento é de 45%. A avaliação não deve ser feita na proporção do nível de vida. A questão não é na carga tributária, mas é no que o Estado faz com o imposto que recebe de nós. Essa é a questão. O que o Estado faz com o nosso imposto é que determina a nossa consciência fiscal. E, aliás, também nos ajuda a termos tranquilidade
quando somos mais ou menos convidados a levar o imposto para os cofres do Estado. Quando, por exemplo, o Estado, e como faz o Estado da Suécia, pelo menos, os jovens são formados pelo Estado. Quando terminam a formação, o Estado se preocupa, acompanha um nível, ou pelo menos a empregabilidade dos jovens. As pessoas que não têm fonte de rendimento, ou seja, quando vão no estado de desempregados, recebem assistência, recebem subsídio de desemprego. As estradas estão em condições, os hospitais estão em condições, as escolas estão em condições. Portanto, tudo isso ajuda as pessoas a sacrificarem, mesmo que for todo o rendimento, para que o Estado garanta com eficiência esses bens que são públicos. Agora, veja, num outro contexto, o Estado arrecada receitas por via dos impostos, mas vai comprar, por exemplo, armamento para a polícia, e a polícia utiliza mal o armamento e mata os cidadãos. Isso acontece onde? Eu não sei, mas acontece em alguns contextos em que o policial matou o cidadão com arma comprada com recurso público. Isso, naturalmente, se verifica, as pessoas acabam por retrair-se quanto à vontade de contribuir. Então, aqui a pergunta, aliás, a questão não é o quanto o Estado recebe de imposto, mas é o que faz com o imposto que recebe. Muito bem, eu não sei se ainda temos o Dr. Vitorino Roque, não o vejo desse lado, mas enquanto isso podemos passar o microfone ao Dr. Sanjombe, que também na sua abordagem continuou a falar da necessidade de haver esse equilíbrio, que pode ser um fator que ajude a elevar os níveis de consciência, de mentalidade e predisposição dos cidadãos a contribuir. Já temos o Dr. Vitorino Roque, consegue ouvir-nos? Consigo sim, estou a ter muitas dificuldades técnicas, não sei o que é que está a passar com as nossas computadoras. Imposto para a internet? Se existe. O imposto é pago, não sei, acho que é taxa ou emolumento, doutor Anselmo vai dar as coisas. Sim, mas enquanto o temos, pode então avançar. Exato. Eu, se calhar, o único acréscimo que faria tanto em relação à importância da transparência. Por exemplo, os impostos, não é? Portanto, ajudam a arrecadar, vamos lá, determinadas contribuições estas que vão fortalecer as receitas do Estado. Permitam-me aqui a repetição. Portanto, as receitas do Estado, depois existe um ente que tem a competência de gerir, portanto, vamos lá, todas essas contribuições. E a transparência, e aqui estou mesmo a me apegar num ponto que foi muito bem referido pelo Dr. Sanjombe. Por exemplo, estou a olhar para a questão da transparência governamental, não é? A questão da corrupção, por exemplo. Vamos dar exemplo muito concreto, já que estamos a falar de Angola. Os cidadãos angolanos contribuíram, portanto, certamente que não estão entre os povos que melhor e mais contribuem, não é? Mas, assim, há uma contribuição regular, de várias formas, portanto, nos mais variados domínios, temos angolanos a contribuir. E certamente que isso faz com que o cidadão angolano tenha algumas expectativas em relação ao dinheiro público. Vejamos o que aconteceu com o Fundo Soberano. Portanto, o cidadão a contribuir e com a esperança de que na eventualidade de uma ou outra crise estar a acontecer, estar a assolar o país, nós temos um lugar onde vamos buscar o dinheiro para acudir à situação crítica do país. E volta e meia, portanto, o cidadão apercebe-se que aquele fundo não existe porque, portanto, estávamos praticamente a trabalhar com um bolso roto, não é? O bolso roto é aquele que a gente coloca o dinheiro e automaticamente cai, vai para o chão. Portanto, nós com a expectativa de que estamos a guardar, ao final estamos a entregar ao amigo do alheio. Entanto, exemplos destes, não é? Como aconteceu com o Fundo Soberano, se replicam, certamente que nós matamos essa predisposição, essa boa vontade do cidadão em contribuir. E aquele cidadão que depois deixa de contribuir não é o pior cidadão do mundo, muito pelo contrário. É que nós costumamos categorizar, por exemplo, os comportamentos desviantes. Certamente que quem não contribui
passa a ideia de que é um indivíduo com um comportamento desviante, mas o comportamento desviante se classifica. Existem aqueles desvios não conformistas e existem os desvios tolerantes. E nessa ordem de ideia, aquele cidadão que não contribui, porque tem a consciência de que aqueles que estão a gerir a coisa pública são pessoas tanto demarcadas com práticas de corrupção, o indivíduo tem a ciência de que ele só não contribui porque sabe que quem está lá não vai dar o devido destino, o melhor destino ao dinheiro. Portanto, não deixa de ser o indivíduo, ou seja, uma pessoa não grata, muito pelo contrário, alguém que tem consciência, e pela consciência que tem, prefere realmente não contribuir. Daí a razão de acentuarmos a importância da transparência. Portanto, o Estado, não é mais do que o cidadão, deve ocorrer aquilo que nós chamamos de cidadania governamental. Portanto, quem governa também tem que ser cidadão. O governo tem que ser cidadão. O governo cidadão é aquele que ajuda, portanto, vamos lá, que cumpre também com as suas obrigações que no lado contrário da moeda, portanto, significam direito dos cidadãos. E quando o governo não é cidadão, certamente que as implicações são essas, não é? Portanto, vemos, por exemplo, muitos angolanos que não têm essa vontade de contribuir. Aliás, temos vários casos dessa natureza, de vários cidadãos que hoje praticamente estão afetados psicologicamente por isso. Por exemplo, como exigir um indivíduo, não é? Portanto, que contribua, não é? Um indivíduo, um cidadão, quando este mesmo cidadão, por exemplo, está numa zona em que, vamos lá, a distribuição de energia da corrente elétrica, os postos pelo menos estão lá montados, mas não chega a energia elétrica na sua casa. A conduta passa justamente na sua rua, mas ele, para ter acesso à água potável, ele conta os meses, ou seja, os dias do mês ele conta. Aliás, temos o exemplo, por exemplo, aqui da centralidade do Lubito, não é? Que os cidadãos que se encontram naquela centralidade não têm acesso à água, mas estamos a falar de um investimento público nobre, recente, portanto, que devia, de facto, dar a dignidade ao próprio Estado angolano e particularmente à província, mas não chega à água. Exigir que esse cidadão contribua, portanto, é como alguém já disse, também, ironicamente, dizia, é um pecado contra Deus e contra a humanidade. Portanto, e aqui reforçamos mais uma vez a necessidade do ente público, o gestor da coisa pública, portanto, assumir efetivamente esses valores, ser transparentes e responsável na gestão, portanto, das receitas públicas. Doutor Sanjombe, nessa ordem de ideias, pode-se afirmar que terá razão o cidadão que fugir ao fisco por conta de uma percepção de insuficiência no que o Dr. Vitorino Roque chama de cidadania governativa? Não, apesar de que nós podemos ter o que chamamos compaixão, compreender a situação da pessoa, no entanto, há um princípio segundo o qual o homem é livre quando se recusa a fazer aquilo que a lei não obriga. Também é livre quando deixa de fazer aquilo que não é uma exigência, né, no ambiente onde está. Se o imposto é uma obrigação legal, então nós devemos cumprir. Agora, a questão provavelmente é que os que governam, os Estados, aí vamos no nosso contexto, o que nós esperamos é que as pessoas não precisem se encontrar nessa situação, como apresentou o Dr. Roque em relação a uma centralidade específica. E aqui para introduzir o conceito de accountability. Né? Falamos da transparência, mas quando se fala de boa governação, geralmente olha-se para esses 2 ou 3 conceitos. Deve haver participação, deve haver transparência e deve haver prestação de contas. Né? A noção de accountability é geralmente traduzida como uma cultura de prestação de contas. Não é razoável que uma centralidade fique sem água por muito tempo. Vamos compreender que tenha havido uma avaria e tal, de algumas horas, mas é só isso. Fora disso, estamos perante essa questão. Mas espera, até que ponto quem está a dirigir se importa, presta contas, né?
Então, esse aqui é o ponto. O ponto é, não devíamos chegar a um contexto em que o Estado se importe pouco. Uma das consequências do imposto é permitir que o Estado cumpra com as suas principais funções, entre as quais a segurança pública. Com frequência e com muita preocupação, às vezes ouvimos que alguns órgãos de segurança pública a lamentar falta de meios, né? E você fica... Né? E às vezes o desabafo é público, isso nem é uma coisa escondida, né? E isso é que é preocupante. O exemplo que estamos a pegar dos outros contextos, qual é? Se a pessoa precisar naquela hora, né? É só ver os filmes, sempre que há uma situação, a pessoa aciona ou o primeiro socorro ou a polícia e tem minutos para ter uma resposta. No nosso contexto, com todo muito bom esforço que isso é feito, e é preciso que alguns de nós reconheçamos que tivemos apoios pontuais, mas é preciso também sublinhar que houve-se da parte dos órgãos de defesa e segurança essa questão de que nem sempre têm os meios. E isso faz com que o cidadão fique frustrado, e então dificilmente vamos conseguir promover a coisa da mentalidade e a consciência de contribuição. Mas o que é facto é que nós esperamos que nessa conversa cada um de nós vai continuar a contribuir. Agora, o que nós mesmo gostaríamos que acontecesse é que houvesse essa cultura de prestação de conta. E há detalhes simples de que você vai a instituições que prestam serviços e diz assim, olha, ainda não saiu, consulte mais amanhã. Não, tem que dizer um dia específico e garantir que naquele dia a pessoa receba, né? Não é achar razoável que os outros, parece que o tempo dos outros não tenha valor, né? Você chega, não, ainda consulta amanhã. Não, olha, parece que é melhor a próxima semana. E o tempo vai, né? Então, essa cultura de pouca prestação de conta também reforça essa predisposição, porque esse é o problema, né? Predispõe a pessoa a não querer cumprir. Mas devemos cumprir, devemos. Aqui a tônica do psicólogo Adelino Sanjombe sobre o equilíbrio de cumprirmos com as nossas obrigações enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, e a de o Estado garantir que os cidadãos tenham motivações suficientes para sustentarem esse ciclo de contribuição e benefício e vice-versa. Estamos a entrar para a última parte da nossa abordagem nesta conversa sobre a cidadania e os impostos em Angola. Vamos daqui a pouco fazer uma breve pausa e depois voltamos com a palavra para falar mais na perspectiva de encaminhamentos. Acompanhem a sessão, reiteramos que a sua presença, a sua participação são de facto muito importantes. Prepare questões ou contribuições nesta reta final da sessão. Nós voltamos com a palavra dentro de instantes. Até já. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Uambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes.
Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Reiteramos saudações a você que nos acompanha. Esta é a edição 29 do seu podcast Mentalidades, um espaço de conversa quinzenal sobre saúde mental e cidadania, oferecido pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. A Escola do Ambo, que nesta altura está a fazer inscrições de novos candidatos para o ano letivo 2023-2024 em cursos de saúde como cardiopneumologia e enfermagem, e em cursos de ciências sociais e humanas, tais como psicologia e didática, história e didática, sociologia, ciências políticas e relações internacionais, direito, economia, entre outros, e as inscrições estão abertas nas horas normais do expediente, cá nas instalações. Seja você também um líder, uma líder que inspira, venha à Escola do Ambo e prepare-se para transformar a sua comunidade em benefício de todos nós. E vamos então continuar. Nesta sessão estamos a falar sobre a cidadania e os impostos, já entrar para a última fase, no estudo da presença do psicólogo Adelino Sanjombe, que é nosso convidado residente, já habitué, e temos também a presença do Dr. Anselmo das Neves, especialista na área, consultor fiscal, analista financeiro, que nos está aqui a ensinar sobre os aspectos técnicos, os detalhes em torno dos impostos e como funciona. E do outro lado da linha, online, a partir da cidade das Acácias Rubras, o sociólogo Vitorino Roque, a fazer os seus enquadramentos sobre a dimensão social dos impostos, a perspectiva dos cidadãos e aquele trazer o conceito de cidadania governativa como um elemento-chave para elevar os níveis de consciência fiscal. Vamos agora fazer as abordagens de encaminhamento, ver o que é que deve ser feito com base no vosso enquadramento das insuficiências identificadas de ambos os lados. Quem quer começar nessa fase? Dr. Anselmo. Bem, estive aqui a fazer alguns apontamentos e como o Dr. Adelino Sanjombe não queria começar com quem estava a contar, nem o Dr. Vitorino Roque, então parece que sou forçado a fazer a primeira intervenção. Assim mesmo como o imposto nos força, não é? É, pois. Bem, veja, doutor Edmundo, essa tal questão mesmo de reflexão de cidadania fiscal, isso é recente, nem sempre foi assim. É recente? É recente. Quanto tempo? Quanto tempo não poderia... Quanto tempo não consigo precisar, mas a história da tributação reza que antigamente o imposto só estava na cabeça do rei. O rei que determinava, quando tivesse guerra à vista, então cobrava tributos, cobrava impostos das pessoas. Mas, pelo menos nos Estados Unidos, a dada altura, as pessoas viram que realmente era necessário que pagassem imposto que tivesse resultado da lei. Daí surge um conceito, uma frase muito conhecida em inglês, que eu não sei se vou conseguir pronunciar bem, mas é no taxation without representation. Ou seja, nós não vamos pagar imposto se não tivermos representação. É a partir daí que o imposto passou a ser aprovado pelos deputados. Porque antigamente o soberano, o rei, que determinava a taxa, o montante e tudo mais. Mas quando então se determina que o imposto deve ser aprovado pelos deputados, o imposto passa a ter uma conotação legal,
passa a ser legal. Então, o primeiro limite mesmo já da tributação, que é para promover a cidadania fiscal, é a tal legalidade. Portanto, o imposto é legal, vem de uma lei, ninguém paga imposto que, em princípio, não esteja tipificado, não esteja na lei. Aí já temos um limite em termos de tributação e que depois também acaba promovendo a cidadania fiscal. Ora, a cidadania fiscal, tal como estamos aqui a abordar, me parece que depois tem reflexos noutros tipos de cidadania. Eu estou aqui a ver que se realmente tivermos cidadania fiscal no contexto angolano, não, a pessoa já não vai roubar mais os ferros da linha férrea. A pessoa não vai, por exemplo, quebrar o vidro da escola. A pessoa não vai roubar as carteiras da escola por causa da cidadania fiscal, a partir da cidadania fiscal. Mas tudo isso é porque o Estado faz bem o seu trabalho, como disse o doutor Vitorino Roque e também o doutor Sérgio Jambos. Quer dizer, o Estado faz bem o seu trabalho e as pessoas se sentem na responsabilidade de ajudar o Estado a continuar a fazer bem o seu trabalho. Mas quando não faz bem o seu trabalho, naturalmente o que acontece é isso, é que a pessoa não... Para que o comboio se vai ao Mochico, se não vai ao Mochico, isso não me importa. O que importa é que eu vou levar o ferro, vou pesar e vou comer, porque eu estou com fome. Não é? Então, quanto mais pessoas tiverem acesso à riqueza, esse é o problema já da redistribuição do próprio rendimento, quanto mais pessoas tiverem acesso à riqueza, claramente que maior nível de cidadania fiscal se promove e também reduzem-se quase que todos os outros males sociais. Então, penso que isso também é importante referir e por isso é que se calhar vou ser visto aqui como radical, mas eu quando, por exemplo, as televisões apresentam que o jovem foi apanhado porque roubou os cabos de energia, é porque na casa dele não tem energia, portanto para ele não é importante os cabos estarem aí. Estás a ver? É porque ele não tem comida, então vai roubar o ferro do CFB, por exemplo, para naturalmente ir levar aí naquela empresa de peso, né? Para pesar e a partir daí ter algum dinheiro para sustentar a sua família. Quando o jovem vai roubar carteiras da escola, é porque o seu filho eventualmente nem conseguiu vaga, nem está a estudar, porque houve cunha, houve corrupção, eventualmente entraram em corredores, enfim, e o seu filho não está a estudar. Portanto, não faz sentido a escola ter carteira. Então leva as carteiras para onde quiser levar. Aí quebra o vidro da escola e todas as outras situações. Então, nessa abordagem, eu gostava de deixar algo que o nível de cidadania fiscal tem reflexos em outros tipos de também cidadanias. Sim. Muito bem, então aqui a natureza interdisciplinar ou a influência mútua entre as diferentes formas de exercer a cidadania e como uma consciência fiscal elevada, sólida, podia ser um fator de proteção a problemas de vandalismo. Sim, deitar lixo, por exemplo, na estrada, deitar lixo no passeio, na calçada, tudo isso decorre da falta de cidadania fiscal, ou seja, eu tenho de saber que o Estado faz bem o seu trabalho, eu gosto da forma como o Estado resolve os meus problemas e eu estou então despertado a ajudar o Estado a continuar a fazer o seu trabalho. Quando eu jogo lixo na estrada, quando eu parto algum bem público, eu estou a dizer que realmente o Estado está a fazer, mas eventualmente não tenho nenhum reflexo, não tenho nenhum benefício, não tenho contrapartida. Uma mensagem. É uma mensagem, eventualmente, que o cidadão estará a passar para o Estado. Muito bem, Dr. Vitorino Roque concebe isso como sendo também um sinal de uma mensagem. Podemos generalizar que os atos indecorosos, os atos contrários ao bom exercício da cidadania são um reflexo do baixo nível de consciência fiscal? Também, portanto, não é, vamos lá, não é uma causa exclusiva, única, né, mas é também vamos considerar como uma das razões, né? Portanto,
aliás, já falava eu quando descrevia a natureza dos comportamentos desviantes, e aqui, se calhar, permitam-me ter que viajar na pergunta que o Edmundo faz ao Dr. Leno, não é? Se é bom ou não, se é bom ou não, no caso, a conduta de um cidadão que, por algumas razões, portanto, deixa de contribuir. E aqui é simplesmente para corrigir que a perspectiva não é necessariamente axiológica, não, se é bom ou não. A questão é muito mais realística, ou seja, determinados cidadãos assumem de facto essa conduta por lhes faltar aquilo, não é que lhes é por direito, isso é um facto. Portanto, agora, o ser bom ou não, se calhar fica uma apreciação que vamos deixar para os pastores ou padres, não é? Mas fica justamente assente a razão que leva o indivíduo a assumir essa conduta. Claramente, como disse o Dr. Anselmo, se é correto, se tem razão o cidadão em justificar a sua fuga ao fisco em função de considerar insuficiente a cidadania governativa. Se tem razão, se é lógico, se é razoável, se é aceitável. Penso que não foi muito no sentido de bom ou mau, mas na perspectiva moral, mas foi na perspectiva de racionalização da conduta. Nesses termos, ok, justifica-se, claro. Mas atenção, mesmo nesses termos é lógico. Essa é a nossa apreciação. Portanto, o doutor Adelino já apresentou a sua visão. É lógico o indivíduo pensar. Por exemplo, vamos lá, vou tomar exemplos muito concretos. Se eu perceber que o meu bolso, portanto, tem algum furo, um furo qualquer, pequeno ou grande, tem furo, e eu deixar de colocar a moeda naquele mesmo bolso, eu não deixo de ter razão. Ou seja, não deixa de haver uma razão para que eu não coloque a moeda naquele bolso. Portanto, a razão é óbvia, é objetiva. Então, eu sei que se eu colocar a moeda sobre esse bolso, a moeda há de cair e aquilo que constitui meu bem, a minha propriedade, passará a ser de outra pessoa que não teve o mesmo esforço para conseguir aquela moeda. E transportamos para outro campo, do tipo, o indivíduo sabe que desde o momento que contribui, há um lugar em que nós vamos concentrar todas as produções. Portanto, vamos considerar aqui um fundo, por exemplo, fundo soberano, as reservas líquidas, enfim, os termos técnicos que os economistas, portanto, poderão encontrar para isso. Mas para nós, há um dinheiro público. E depois temos também conhecimento que aquele dinheiro público depois vai simplesmente beneficiar uma pessoa. Portanto, que vai usar justamente para o seu benefício próprio, só exclusivo. Ninguém mais. A coletividade que se espera vir a ser a beneficiária daquelas receitas não terá qualquer usufruto, não é, do dinheiro público. Certamente que, desde o momento que eu tenho essa consciência, e porque sou esclarecido, porque estudei, porque li os relatórios, porque, portanto, vi o Orçamento Geral do Estado, consegui analisar todas as nuances, não deixa de haver uma razão lógica e objetiva. Portanto, a objetividade está lá. Agora, claro que não é um comportamento abonatório para um Estado que se quer organizar. Portanto, o Estado que se quer organizar... Mas não justificável. Exatamente. Por essa razão é que nós atribuíamos aqui a responsabilidade aos dois entes. Portanto, o cidadão, por ser o indivíduo da cidade, tem a obrigação de cumprir as regras da cidade. As regras da cidade dizem que o indivíduo deve não só exigir direitos, mas também tem as suas obrigações. Entretanto, Só as regras da cidade. Sim, doutor. Só as regras da cidade. As regras da cidade, exatamente. Aliás, isso é que nos diferencia de outros animais, não é? A tal racionalidade que muito se diz do ser humano é justamente por conta dessas visões. Portanto, o ser humano entendeu para gerir melhor a vida pública, não é? Portanto, a vida pública é necessário que se estabeleçam algumas regras. Parte dessas regras orientam que os indivíduos tenham algumas obrigações e depois outros indivíduos indicados pela mesma coletividade, portanto, assumam o desafio de gerir em benefício da coletividade. Portanto, outros animais que não têm a nossa capacidade, portanto, racional, e aqui estou mais uma vez a invadir o espaço de jurisdição do Dr. Adelino, portanto, outros animais que não têm a mesma faculdade, certamente que estão coartados dessa possibilidade. Agora, claramente que espera-se efetivamente que essa racionalidade seja demonstrada.
e ser demonstrada é por via de quê? De atos concretos. Portanto, estamos a cobrar o imposto sobre veículo motorizado, estamos a cobrar impostos Y e X, e a contrapartida está justamente aí. Portanto, o cidadão tem efetivamente os seus direitos completamente garantidos, o governo cumpre as suas obrigações, as instituições funcionam com regularidade, portanto, ninguém está a faltar naquilo que são efetivamente as suas responsabilidades. Portanto, penso que aqui estaremos diante de um ambiente, não é um ambiente sadio, e claramente aliás, aqui temos condições efetivas, né, que é para a construção de um Estado digno. Agora, um outro ponto que eu gostava também de sublinhar, ainda nessa discussão. Queira já fazer a sua abordagem de encaminhamento final? Certo. Aqui a lógica é a seguinte, doutor Edmundo, a lógica é a seguinte, e aliás, mais uma vez também convidar o doutor Anselmo a pensar como nós, não é? Por exemplo, é bem verdade que os impostos, portanto, são importantes para a construção do Estado e que a economia de um país, para que seja robusta, é necessário que haja contribuição. E o cidadão deve ser o primeiro ator, portanto, a participar neste domínio. O governo, por sua vez, também deve ter serenidade suficiente para estabelecer um imposto justo, ok? Portanto, um imposto justo. Ou seja, falamos da cidadania fiscal, mas para tal necessário, no âmbito daquela cidadania governativa de fazer referência, é necessário que o ente que vai estabelecer o imposto, que são estas obrigações, o faça com a proporcionalidade tanto necessária. Por exemplo, vamos olhar agora para o imposto sobre valor acrescentado. Veja o que está a acontecer. Na altura, antes mesmo da efetivação desse imposto, a sociedade civil, os acadêmicos já chamaram a atenção sobre o caráter aberrante, portanto, do valor que se estava a impingir ao cidadão. Ou seja, nós estávamos a falar do imposto que estava aquém, portanto, das capacidades das famílias angolanas. Não obstante o facto de, na região, termos impostos X e Y e tal, e os outros estados cobrarem impostos mais acrescidos comparativamente ao nosso, mas temos de perceber que os países têm história. Portanto, ninguém foi parar ao 20 sem antes passar ao 2, pelo 2, 3, 4, 5. O que é que eu quero sublinhar aqui? Os impostos, em alguns casos, devem ser regressivos para manter a justiça do mesmo. Portanto, não se justifica, por exemplo, um Estado com nível de carência como o caso do Estado angolano, em que as famílias são extremamente pobres, há um nível de vulnerabilidade extremamente alto, insegurança alimentar confirmada, índice de desenvolvimento humano baixo, índice de doing business dos mais periclitantes da região, enfim, que ninguém vem investir por conta mesmo desse ambiente turvo de negócio. Ou seja, com todos os problemas que nós temos, não se pode pensar, portanto, não pode aparecer um iluminado, com a lógica de que é por via dos impostos que nós vamos alavancar a situação das famílias angolanas. É muito contrário. Portanto, os países nórdicos que vão servindo de referência, o que é que eles fizeram? Primeiro construíram o conceito de Estado-providência, o Estado de bem-estar social, garantir efetivamente condições e, por via dessa situação abonatória das famílias, as famílias sentiram-se justamente na obrigação de contribuir. Até como disse bem o doutor Adelino, há países, por exemplo, em que os impostos, portanto, acabam engolindo 50% do rendimento das famílias. Mas aquilo não aleja, portanto, não fere o cidadão. Por quê? Porque o cidadão sabe que o que sobra é suficiente para ter a sua vida, porque o que sobra é para garantir o quê? É para garantir os prazeres, o lazer e tudo mais, porque o básico lhe é garantido justamente por conta das suas contribuições. É justamente essa lógica que se deve ter. Portanto, garantir o imposto justo. O imposto justo é aquele que olha mesmo para o cidadão. Esta aqui já está a sofrer, vamos aplicar porque 14% sobre ele. Não. Vamos retirar os impostos.
Porque também não é errado. Veja que, por exemplo, no último exercício, não é? Com o atual executivo, o que é que nós estamos a fazer? Nós simplesmente estamos a investir nos chamados impostos progressivos. Só estamos a crescer, saímos de 6% de imposto de consumo, fomos para o IVA. Enfim, ou seja, nós só estamos praticamente a crescer. Até aquelas contribuições que o doutor Anselmo categoriza como taxa, né? Da água, enfim, água, energia, tudo a subir. Nada desceu, quando na verdade a situação das famílias angolanas é que portanto, está a declinar. O que é que eu quero dizer? Não seria erro da parte do governo, do ente público, ao invés de subir, baixar. Portanto, por que não baixar? Baixar o imposto X, o imposto Y, a taxa Y, a taxa X, portanto, justamente para garantir o tal equilíbrio que se espera, portanto, das famílias. Portanto, e isto também é cidadania, mas é uma cidadania que deve pesar sobre o ente que tem a responsabilidade de gerir a coisa pública. Muito bem, aqui o discurso conclusivo, incisivo do Dr. Vitorino Roque, a deixar aqui sugestões, reflexões críticas para os gestores públicos, olhando essencialmente para a necessidade de avaliar até que ponto é que o imposto é justo, até que ponto é que faz sentido essa tendência crescente das taxas, inclusive, e deixar a reflexão sempre na perspectiva de haver equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe na perspectiva do cidadão. Nós estamos a terminar, vamos dar o microfone ao Dr. Sanjomba, que vai fazer a sua abordagem de encaminhamento final, e depois também o Dr. Anselmo. Muito obrigado. Se eu for informado de que a Namíbia, Zâmbia ou Congo Democrático, que são nossos vizinhos, um desses países está a invadir Angola, eu tenho mais de 40 anos, talvez eu não aguentasse uma recruta, mas eu ia apresentar-me ao exército e saber em que é que eu podia ser útil com as formações que tenho e com as coisas que eu penso que aprendi. Por quê? Porque Angola é nossa casa. Eu, ao fazer isso, estaria a afirmar o meu patriotismo e eu faria isso mesmo sabendo tudo que eu sei, que parece que nem sempre a governação é das melhores. Ou seja, a contribuição que cada um de nós deve fazer, ela deve ser independente desses contextos. Aquilo que estamos a chamar que a pessoa deixa de contribuir porque acha que não há seriedade. Não sei se o vocábulo compreensível é o aplicável para o contexto. É explicável, já que esse exercício que estamos a fazer é o de tentar explicar uma certa realidade social, que é um pouco que nós, os acadêmicos, nos propomos fazer. Então, eu fico com o receio de uma tendência de linearidade na abordagem desse assunto. Olha, ele tirou isso porque faltou aquilo, tirou. Esse assunto é mais complexo do que estabelecer aqui essa linearidade. Complexo como? Temos aqui a experiência que o doutor Anselmo colocou, com a qual eu estou de acordo, veja, a própria noção de que deve haver contribuição é nova no mundo. É claro que a história sugere que os gregos foram os que mais usaram no começo e terão promovido a maior transparência possível. No entanto, não é que isso já está claro para todos. É só ver que no próprio Estados Unidos, acho que é Warren Buffett, que em quase todas as campanhas eleitorais ele encoraja o candidato a presidente a aumentar os impostos aos ricos, né? A frase dele é "tax me more", né? Ou seja, vocês estão, para os ricos o imposto é baixo. Então, o que nós esperamos, e aqui pegando nessa frase de Warren Buffett, o meu sonho ao participar dessa conversa, é que a nossa noção de patriotismo seja independente das circunstâncias em que nós estamos a viver no país. Eu devo promover, defender a imagem de Angola, porque eu sou angolano. Independentemente de eu estar ou não de acordo com quem está a governar, afinal Angola é um território
E em relação ao território, não me parece haver algum problema. Então, aqui eu fico com uma certa preocupação da linearidade estabelecida. Não, se as pessoas não são sérias, então a pessoa, como se tivesse razão. Não, nós podemos explicar isso. É de facto uma variável, é indiscutível que essa seja a variável para perceber, não necessariamente compreender a ação das pessoas. Mas, num espaço como esse, e com o sonho que eu tenho de que... E o grande desafio é esse, é que as pessoas que estão nos cargos de liderança precisam saber que cada vez que estiverem a dar um exemplo impróprio do exercício transparente, do exercício responsável, do exercício patriótico, vamos correr o risco de promover esse tipo de ambiente, onde hoje, se eu for ter com jovens aí na rua e gosta de Angola, vamos ficar surpresos com as respostas. Então, há de facto uma responsabilidade da parte daqueles que dirigem. Da nossa parte, não me parece que porque o Estado ou o governo ou algumas instituições não cumpram, eu posso sentir-me livre a não obedecer. Isso não é razoável. Creio que foi Sócrates que, essa é das histórias mais famosas, das circunstâncias em que Sócrates morreu, né? Mas a frase de Sócrates é: o bom cidadão é o que cumpre as regras da cidade. Se eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a luz, sim. E não ficar a adulterar aquela coisa aí do pré-pago para prolongar e tudo mais, né? Não é aceitável. A mim parece que nós temos um problema real. A consciência do pagamento do imposto é baixa, a noção de patriotismo, que eu ainda sonho poder estar num lugar onde possa discuti-la mais, também é pouco promovida, fica-se com a impressão de que o militar é o que tem que estar pronto para a minha polícia e tal, que são os que todos os dias que acordam têm que estar pronto para cumprir missões e se isso exigir sacrificar a sua vida, devem fazê-lo. Mas isso não é só para essas pessoas. O imposto é um dever porque nós somos de um determinado país. Tanto é que, por exemplo, aqueles que exercitam estar fora do país, se tiver atenção, ao regressar, ao sair daquele país, por exemplo, quem vai aqui à Namíbia, há um sítio que é de reembolso, refund, né? Porque eu não sou de lá, eu não tenho que pagar alguns dos impostos, né? Há impostos próprios que no aeroporto eles devolvem o dinheiro, porque não sendo namibiano não é suposto que eu pague. Então nós pagamos impostos, nós precisamos contribuir por sermos angolanos. A situação, as circunstâncias, o ambiente, em termos de confiança, transparência e participação, não é dos melhores. Agora, não é isso que justifica não cumprir, não é isso que explica. Ou seja, pode ser que explica, mas não é isso que torna aceitável, não é isso que torna compreensível não contribuir. Obrigado. Muito bem, aqui o apelo do Dr. Adelino Sanjombe a que sejamos cidadãos conscientes, patriotas e independentemente dos constrangimentos que a gestão da coisa pública possa ou não nos causar. Vamos passar o microfone ao Dr. Anselmo, Dr. Anselmo, tem questões aqui para si, antes de dar a sua abordagem final. E uma delas é do Jefferson Constantino. Ele diz que além da cidadania fiscal, que o doutor falou, quais são os outros limites que se deve ter em conta na educação financeira? Eu não sei se é limites que ele queria dizer de facto, mas como é que interpreta essa questão e o que é que pode oferecer como comentário? Penso que ele está a querer falar sobre limites da tributação. Quando eu falei do livro que foi por mim escrito. Então, sim, o primeiro limite que eu falei é a curva de Laffer. Não é? Portanto, o Estado tem que ter atenção que deve tributar as pessoas, deve tributar a sociedade, mas não pode ultrapassar um certo limite, porque senão as próprias pessoas já não terão como suportar a carga tributária. Isso depois semearia uma espécie de calvário fiscal. Né?
Mas há um outro limite que eu considero no livro, que é o limite da restrição orçamental. Portanto, a restrição orçamental é um parâmetro que estabelece dois lados, o lado das receitas públicas e o lado das despesas públicas. O que significa que o Estado deve tributar as pessoas em função daquilo que quer fazer pelas pessoas. Mais ou menos isso. O terceiro limite que considerei no livro é exatamente a ver com os sistemas econômicos. Portanto, existem, às vezes alguns dizem três sistemas econômicos, mas eu não sei se o doutor Vitorino Roque, eventualmente também o doutor Adelino, poderão me crucificar aqui, mas eu só consigo ver dois sistemas, que são sistemas capitalistas e sistemas socialistas. Só existem dois. Isso seria um outro tema, provavelmente. Portanto, e a partir daí, o Estado, quando define o seu sistema econômico, também já saberá o nível de tributação. Portanto, quando o Estado escolhe o sistema socialista, quer dizer que o Estado está a assumir toda a responsabilidade de produção de bens e serviços públicos para as pessoas, para as populações. O que significa que, nesse tipo de situação, o Estado vai mesmo receber quase que todo o dinheiro que nós temos para garantir a educação, como é o caso de Cuba, né? Ninguém paga para estudar, enfim, né? Tudo o Estado recebe por via dos impostos e outras receitas que arrecada em função da sua economia. Agora, quando um Estado assume sistema de mercado, aí já é diferente. A tendência do Estado é ter uma carga tributária reduzida, porque o Estado está a dizer assim, eu vou fazer algumas coisas, mas os cidadãos, com os seus rendimentos, também já vão fazer outras coisas. Tem de haver algum equilíbrio. É exatamente isso, sistema de mercado, sistema capitalista. E agora, mas muitas vezes eu vejo autores e também pessoas que abordam esses temas que dizem que Angola tem um sistema misto. Não pode existir. Não. Ou é capitalista, que é de mercado, ou é socialista. E quando então um Estado assume dois sistemas, aqui existe uma espécie de sofrimento duplo, porque cada um dos sistemas tem consigo pontos fracos. E se o Estado assume dois sistemas, quer dizer que assume pontos fracos, quer do sistema capitalista, quer do sistema socialista. Então isso é uma situação pior. É melhor ser como Cuba, ou é melhor ser como os Estados Unidos, do que ser como um país em que ora o Estado decide quem é que faz negócio, ora decide quem é que não deve fazer mais negócio. Isso já é, para mim não presta, isso não existe. Podíamos chamar de promiscuidade de sistemas económicos, mas não poderia. É uma promiscuidade que não poderia ter uma qualificação como tal. Então são esses limites que eu poderia dar para o caríssimo que perguntar. Muito bem, nós temos outras questões, entretanto o tempo infelizmente não é suficiente. Vamos então pedir que faça já a sua abordagem final, assim sim. notas síntese. Em termos de abordagem final, eu gostava de deixar claro que estamos a falar de sistema tributário, né? No fundo é isso que estamos a falar. Toda a volta sobre cidadania fiscal e tudo mais é o sistema tributário que um país concebe, e esse sistema tributário deve ser sustentável e deve promover o bem-estar para que, de facto, consiga promover cidadania fiscal. Então, aí eu, se calhar, claramente que não vamos a tempo, mas eu gostaria de entrar em choque com o Dr. Adelino, porque, de facto, entre o Estado, ou seja, entre o governo e a sociedade, existe um contrato. E esse contrato tem cláusulas. O que o Estado deve fazer, o que a população deve fazer. E quando uma das partes não estiver a cumprir com as suas responsabilidades, ok, temos que conversar. Estado, nós combinamos que você deveria construir estradas, combinamos que você deveria construir pontes, você deveria construir hospitais e colocar medicamentos nos hospitais, combinamos que você deveria garantir defesa e segurança do território. Nós não combinamos que você deveria utilizar armas compradas com recursos públicos para matar a população. Então temos que rever aqui o nosso contrato. E isso naturalmente depois vai retrair as pessoas nessa própria vontade de contribuir, porque ninguém vai contribuir para o seu próprio mal.
Não é? Nós contribuímos para o nosso bem. Quando nós contribuímos, estamos a dizer assim, Estado, o Edmundo sozinho não consegue construir estrada, nem consegue construir um hospital. Mas o Edmundo, eu e mais outros conseguimos contribuir para que você construa escola e hospitais para nós. Se o Estado não estiver a fazer isso, naturalmente nós nos vamos retrair. Provavelmente já no futuro, a primeira oportunidade que encontrarmos de evitar o pagamento de imposto, a gente vai optar, vai seguir, estás a ver? Então é aqui, mais ou menos aqui isso. na reta final da sessão, a coisa a ficar um bocadinho mais apetitosa de se continuar, entretanto o tempo não é de facto suficiente, nós estamos já para lá do tempo, já passamos o limite. Eu tenho a impressão que o Dr. Sanjom me queria rebater. Eu vejo enquanto o Dr. Sanjom me rebatia, havia o Dr. Vitorino, a sua expressão facial, como quem quisesse mais tempo para voltar a comentar. Não temos tempo, infelizmente. É uma regra? Sim, já passamos do tempo. Vamos agradecer a presença de cada um dos nossos convidados, do Dr. Adelino Sanjom, o psicólogo, o sociólogo Vitorino Roque, que nos fala a partir de Benguela, bem como de especialista em fiscalidade, o Dr. Anselmo das Neves. Vamos também agradecer à equipa, o Genilson Aires, o Graciano dos Santos e o Alex Candumbo, bem como o pessoal todo que acompanhou a sessão. Há várias questões deixadas aqui na reta final, não tivemos tempo de passá-las. Vamos apelar sempre a que as questões sejam colocadas um bocadinho antes dos últimos 20 minutos para permitir a boa gestão delas. De todo modo, nós agradecemos a audiência. A Escola do Ambo despede-se de si. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá, cidadania faz-se todos os dias e com cada um e cada uma de nós. Estamos juntos. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e